Muito boa tarde, dê-me só um segundo. Ok. Bem, vamos então começar. Bem-vindos mais uma vez. Se for a primeira vez, obrigado por participar aqui no nosso webinar. Mais um webinar acerca de mercados financeiros. Hoje é dia de então fazermos uma introdução ao mercado Forex. Este webinário vamos aprender um bocadinho sobre os conceitos bases para começarmos a transacionar neste mercado. Não vos digo que vão sair daqui traders, porque é preciso muito foco e muito estudo para que isso aconteça, mas vamos aprender as bases, porque em qualquer mercado, antes de começarmos, temos que perceber as bases e os conceitos essenciais para então começarmos a tirar lucros do mercado financeiro. Ok, para quem ainda não me conhece, o meu nome é José Monteiro, sou licenciado em Finanças Empresariais pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, sou gestor e analista de mercado aqui na Teletrade em Portugal e sou mais um apaixonado pelos mercados financeiros, nomeadamente pelo mercado Forex, que já transaciono há mais ou menos 4 anos. Bem, por também enquanto as pessoas não chegam, vamos perceber o que é que se passou então durante o dia de ontem. Não vou falar muito do que é que se passou ainda no dia de hoje, porque o dia ainda não acabou, ainda pode haver muita volatilidade no mercado, mas no dia de ontem o sentimento foi muito misto em relação à Europa e em relação aos Estados Unidos. Houve uma queda em relação ao mercado europeu devido às apresentações de alguns resultados de empresas cotadas em bolsa, como também no aumento dos casos aqui na Europa, o que acabou então por afetar as bolsas europeias. Mas depois do lado do mercado americano houve uma maior confiança e tivemos então as bolsas a fecharem a verde. Quanto ao mercado da dívida, as yields das Treasuries recuaram nesta terça-feira, numa altura em que se obteve dados de uma subida dos preços no consumidor. Quanto ao mercado Forex, o dólar americano tem vindo a perder muita força nestas últimas semanas. O petróleo obteve ganhos, uma vez que a Arábia Saudita pode estar a criar base para uma reunião da OPEP, ou seja, a Organização de Países Exportadores de Petróleo, uma reunião tranquila, depois da declaração conjunta com o Iraque e depois do cumprimento nos progressos de implementação de cortes na produção. Quanto ao ouro, acabou por valorizar face então à perda de valor do dólar. Ok, para falar um bocadinho da Teletrade. A Teletrade é uma corretora internacional, existe há 25 anos, estamos cá em Portugal há mais ou menos 3, 4 anos. É uma broker internacional, ou seja, é a intermediação das pessoas que querem investir com os mercados financeiros. Vamos falar também um bocadinho sobre os serviços mais para a frente. Em termos de educação, nós não somos uma escola, nós somos uma broker, como já disse, mas é muito importante, antes de entrarmos em qualquer mercado, nós percebemos o que é que estamos a fazer e não nos atirarmos de cabeça. Então nós fazemos estes webinars completamente gratuitos, sem compromisso. As pessoas vêm, aprendem um bocadinho. Claro que não saem daqui profissionais, mas ao menos já ficam com um bocadinho com a ideia do que é isto dos mercados financeiros e de como é que nós podemos eventualmente no futuro tirar alguma rentabilidade do mesmo. E para isso fazemos então estes webinários. Na altura, antes de toda esta pandemia, fazíamos cursos presenciais aqui em Lisboa. Tivemos que passar para a parte digital, mas também temos sempre que tirar coisas boas. O que nós conseguimos também chegar a pessoas de várias partes do país. Antes só conseguiam vir pessoas de Lisboa, agora já conseguimos chegar a pessoas do Porto, Madeira, Açores, Algarve, porque é tudo digital e é tudo gratuito. Nós focamos muito em termos de educação também para os nossos clientes. Nós fazemos estes webinars para todas as pessoas interessadas, mas nós focamos mesmo na parte de acompanhamento para os nossos clientes, porque o que nós queremos é clientes a longo prazo e não clientes que cheguem aqui e passado um mês percam o capital, e para isso nós temos então um nível de acompanhamento elevado. E como é que nós procedemos então esse acompanhamento? Nós temos grupos de análise, onde eu no final deste webinar eu vou mostrar os nossos grupos, onde nós fazemos análise de mercado, de gráficos, explicamos o porquê da análise que nós fizemos em termos de análise técnica, em termos de análise fundamental. Não são sinais que estão habituados a ver na internet, não tem nada a ver com isso, são apenas análises onde as pessoas, se quiserem, passam essas análises para os próprios gráficos, acompanham o preço e quando acontecer o que nós estamos à espera, as pessoas decidem se abrem ou não as posições e isso é convosco. Depois, temos um webinar completamente diferente deste, que não se fala sobre conceitos nem sobre o que é o mercado financeiro, mas sim é feito pelo nosso analista Frederico Aragão Moraes, para falar então num resumo dos principais pares de moedas e dos principais índices acionistas, que é também um bocadinho como os nossos grupos de análise, mas aqui já é uma pessoa a explicar
podem tirar as dúvidas, ele responde às dúvidas e é este o nível de acompanhamento que nós fazemos aos nossos clientes. Todas as quintas-feiras há então esta Masterclass online, todos os dias e também às 18 horas. Amanhã vai haver uma, mas é mesmo destinado apenas a clientes da Teletrade. E depois, para a semana, vamos ter um webinar sobre criptomoedas. Se tiverem interesse, nós também vamos contactar todas as pessoas que assistiram a este webinário. Se tiverem interesse, é muito simples, basta ir ao nosso Facebook em Teletrade Portugal, inscrevem-se lá nos eventos, dizem que têm interesse, nós ligamos de seguida, ficam logo inscritos, exatamente como aconteceu neste webinar. Depois, nós temos outro tipo de serviço, porque o primeiro serviço que eu falei é para as pessoas que querem se tornar traders, ok? Pessoas que querem fazer as operações por si, fazer as próprias análises com o nosso devido acompanhamento. Depois temos a parte de investidores, porque para aquelas pessoas que também não têm a noção do que é isto dos mercados, apenas querem rentabilizar de uma forma passiva o capital, nós também temos esta possibilidade que é então o copy trading. E o que é que consiste então neste copy trading? É a sincronização da conta do cliente com a conta de um trader experiente à sua escolha. Vamos imaginar, eu também vou mostrar mais para a frente o nosso site, onde nós temos lá a lista dos traders todos que nós podemos seguir. No nosso site temos lá o gráfico da rentabilidade, temos lá as taxas de quanto é que ele tem lucrado, quanto é que ele tem perdido, a taxa de comissão, porque não existem almoços grátis e para nós estarmos a seguir o trabalho dos traders profissionais, nós temos que pagar uma porcentagem dos nossos ganhos com esses traders, a porcentagem não é fixa, varia sempre de trader para trader, mas fazemos uma análise, marcamos uma reunião, porque nós temos centenas de traders onde nós podemos seguir as transações que eles fazem, automaticamente a operação que ele faz, se nós estivermos sincronizados com ele, vai abrir automaticamente na nossa conta. Claro que sempre proporcional ao capital que nós temos em comparação ao capital do trader que nós estamos a seguir, porque vamos imaginar que o trader que nós seguimos tem um capital de 100 mil euros, mas nós só temos um capital de 10 mil, vai fazer sempre uma proporção de 10%, ou seja, se ele abrir um lote, nós na nossa vamos abrir 0.1 e assim sucessivamente. Portanto, não se preocupem se vimos traders com contas de 200 ou 300 mil euros, as posições, como é óbvio, vão ser diferenciadas dependendo sempre do nosso capital que nós estamos a seguir o trader. Depois também temos, para quem já tem experiência, tornar-se então um master trader e deixar então que outras pessoas sigam os vossos trades e ganham então comissões desse seguimento. Bom, do nosso site temos a lista, depois no final do webinar, depois de falar um bocadinho sobre o mercado Forex, vou-vos mostrar a lista, como é que vocês podem fazer essa análise. Podemos marcar reuniões onde nós, como gestores, temos acesso ao extrato completo de todos os traders, ou seja, eu consigo ver todas as transações que os traders já fizeram desde a abertura de conta, porque se eu estivesse no vosso lugar e quisesse seguir um trader, eu gostaria e precisava de saber tudo o que é que ele já fez desde a abertura de conta, ou seja, quantas operações é que ele abre por dia, quanto capital é que ele tem na conta, quanto é que ele ganha quando ganha, quanto é que ele perde quando perde. Não basta vermos só percentagens, eu, na minha opinião, gosto mesmo de ver tudo e ver tintim por tintim, em bom português, como é que os traders têm trabalhado, para eu também perceber o que é que eu posso esperar daqui para a frente. Bom, então falar um bocadinho sobre então, este mercado Forex. Foreign Exchange Market, ou em bom português, mercado internacional de câmbio, é então um mercado em que as moedas internacionais são negociadas, onde se compra e vende dinheiro e onde os participantes ganham dinheiro sobre a diferença então entre as taxas de câmbio. Este mercado nasceu em 1971 com a alteração de taxas fixas, usadas até então para regular a cotação de cada moeda, para taxas variáveis, então a partir daí de 1971. O mercado cambial então é o maior mercado financeiro do mundo, ou seja, o mais líquido, e aquele em que participam um maior número de indivíduos e organizações, mas nem sempre foi assim. Inicialmente, quando o mercado iniciou, era acessível apenas a grandes instituições financeiras e a grandes investidores. Por exemplo, antes da década de 90, era necessário um investimento de entre 10 a 50 milhões de euros para se poder entrar neste mercado. Isto agora mudou, nós podemos entrar com qualquer capital, e também o crescimento e a popularização do mercado só foram possíveis graças a dois fatores determinantes. O primeiro foi o aparecimento então da internet. E o segundo foi então o sistema de alavancagem criado pelos brokers, que mais para a frente vamos falar isso em termos de gestão de risco. Portanto, em resumo, o mercado cambial, como o conhecemos, ou seja, o mercado Forex, é hoje possível graças a três fatores. Então, a adoção do sistema de cotação baseado em taxas variáveis em vez de taxas fixas, começou então em 1971. Depois, a difusão da internet dos anos 90 e depois da criação de um sistema de alavancagem pelos brokers, ou seja, pelas corretoras,
para dar possibilidade então aos investidores de conseguirem abrir operações com uma margem maior, tendo um capital inferior. E o mercado internacional de câmbio funciona então simultaneamente comprando-se uma moeda e vendendo-se a outra. E as moedas são trocadas então através de uma corretora e são negociadas em pares. Bom, então o que é que influencia a cotação da moeda se sobe ou desce? O início entre a oferta e a procura. Como em venda de laranjas, o que quer que seja, a procura e a oferta está sempre muito importante este fator para sabermos o preço não só de cotações, mas de tudo, de laranja, de petróleo, tudo e mais alguma coisa. Portanto, em termos da procura, temos o crescimento económico, ou seja, quanto maior for o crescimento de uma economia, maior é a necessidade de liquidez dessa divisa, dessa determinada economia. Ou seja, se a economia está em evolução, a moeda tende sempre a valorizar. Quanto à taxa de juros, que é, digamos assim, o preço da moeda, nós mais para a frente também vamos falar um bocadinho sobre isso da taxa de juros, é quanto maior for então a taxa de juros de referência de uma determinada economia, mais atrativos serão esses ativos, ou seja, essa moeda, e então para os investidores internacionais, então a moeda tende sempre a valorizar. Quanto à oferta, temos então o principal market maker, que é então os bancos centrais. Estes bancos centrais de cada economia é responsável pela emissão e impressão da moeda, como se alguém já viu a série famosa da Netflix da Casa da Moeda, onde eles imprimem moeda, é exatamente o trabalho dos bancos centrais. Quanto maior for a liquidez de uma determinada divisa, maior a tendência dessa divisa terá de depreciar, porque é exatamente como a oferta e a procura. Portanto, se tivermos muita oferta para a mesma procura, é normal que o preço deprecie. Em caso contrário, temos então a apreciação da moeda, porque se tivermos poucas moedas para muita procura, vamos sempre aumentar o preço. Quem der mais, fica então com essas moedas. Acontece o mesmo, por exemplo, se eu tiver 6 laranjas, se eu só tiver 6 laranjas e tiver uma procura de 8 pessoas, as 6 pessoas que derem um maior, quanto mais derem pelas laranjas, essas 6 levam. Agora, se eu tiver 8 laranjas para 3 pessoas, vou ter que reduzir o preço, que é para essas 3 pessoas não comprarem apenas uma, mas comprarem mais laranjas, e é muito isto em termos de oferta e procura. O que é que influencia também muito? As notícias que saem diariamente, eu depois também posso mostrar o site onde nós, aqui na Teletrade, mas tem também muitas corretoras, vemos as notícias que saem diariamente, quanto a fatores políticos também, indicadores económicos e fatores imprevisíveis como catástrofes, terrorismos, isto do Covid, tudo influencia então a cotação da moeda. O que eu falei há pouco, então, os market makers, que são então os participadores aqui no mercado Forex, temos os bancos centrais, que é o principal market maker, participa então no mercado com o intuito de equilibrar então a economia do país com a decisão da taxa de juros, que é a política monetária, e então com a impressão da moeda. Depois temos então os fundos de investimento, trocam volumes imensos de moeda para satisfação das suas necessidades, como a compra de petróleo, metais e etc. Depois temos as empresas multinacionais, como é o exemplo de uma Toyota, que são empresas que utilizam o mercado cambial como parte do seu negócio, ou seja, na venda de produtos para outros países com moedas diferentes. E depois, no fim, temos nós, os traders, que não temos impacto quase nenhum para influenciar o preço, mas tiramos partido destas flutuações. Para terem uma noção, os traders são apenas 5% deste mercado Forex. Bem, vamos agora então conhecer as características deste mercado Forex. Como a primeira característica, temos então as operações non-stop. Isto quer dizer que o mercado cambial nunca dorme, como é a diferença com o mercado acionista, e a prova disso é então nós podemos começar a transacionar num domingo às 10 da noite, devido à diferença horária na Austrália, que aí já é segunda-feira de manhã, até sexta-feira às 10 da noite, à altura em que o mercado de Nova Iorque encerra. E só ficam então de fora os fins de semana e feriados em que todos os mercados encerram, não só o Forex, mas também todos os outros. Depois temos a liquidez, a quantidade de compra e venda que ocorre a qualquer momento. A liquidez é muito importante porque determina a rapidez com que o preço flutua. Então, ou seja, se houver muita liquidez, o preço vai sempre flutuar mais do que se houver pouca liquidez no mercado. Ou seja, há muitas pessoas a comprar e muitas pessoas a vender, e isso influencia muito o preço e faz com que exista uma flutuação muito, muito maior. E no mercado cambial, o par de moeda e a hora que se transaciona também influencia bastante este fator, no que haverá sempre muito maior liquidez, como aqui temos neste exemplo do slide, por exemplo, entre as 9 da noite e as 5 da manhã,
É óbvio que os mercados asiáticos, bem como da Austrália e Nova Zelândia, existe muito maior liquidez, ou seja, existe muito mais flutuações de preço nestas moedas do que entre as 7 e às 2 da tarde, onde na Europa existe então muito maior flutuação e liquidez no mercado Forex ou no mercado europeu. Bom, e depois temos o over-the-counter. Isto quer dizer que não tem nenhuma localização física ou central, ou seja, todo o mercado é executado eletronicamente de forma contínua. Podemos aceder em qualquer ponto do mundo, mantendo sempre o anonimato tanto ao comprador como ao vendedor. Portanto, ninguém sabe quem compra, ninguém sabe quem vende. Nós vemos isso apenas pela cotação da moeda. E, por fim, é um mercado que não é manipulável. A dimensão do mercado cambial permite que se mantenha transparente e que nenhum dos seus participantes consiga influenciar o preço por um período prolongado de tempo. Passando as características, vamos então um bocadinho para a análise técnica. Então aqui as 8 principais moedas. Existem 3 letras em cada moeda. Normalmente, só fora o caso do euro, as duas primeiras letras falam então do país ou a economia em questão, e a terceira letra é então a moeda. Como por exemplo o USD, temos United States dólar. No Canadá temos o dólar do Canadá, na Austrália temos o dólar australiano, na Nova Zelândia temos o dólar da Nova Zelândia, na Suíça temos o franco suíço, no Japão temos o iene japonês e na Grã-Bretanha temos então o pound. E no euro é a única moeda que não faz parte destas moedas que têm a última letra como a moeda e as outras porque assim isto tinha que ficar UE e não fazia muito sentido, então ficou euro. Bom, e depois temos os principais pares de moedas, que são chamados como os majors. Apesar do grande número de moedas existentes no mercado, a grande maioria das transações diárias envolve a troca destas chamadas major. Temos então o euro-dólar, o NZD-USD, ou seja, o dólar da Nova Zelândia, dólar dos Estados Unidos, GBP-USD, AUD-USD. Nós falamos assim, mas como sabem, se virem alguma moeda AUD-USD, sabemos logo perfeitamente que estamos a falar do dólar australiano, Euro-GPI, portanto o euro face ao iene japonês e por aí em diante. São estas 8 as majors e como podem ver, a maior parte delas todas, sem ser o Euro-GPI, todas têm o dólar dos Estados Unidos. Ok, continuando então também aqui na análise técnica. O que é então uma cotação, que é o que vemos aqui, do 1.114119? E cotação então é o preço da moeda neste preciso momento, que é determinado pelo mercado em função da oferta e da procura da moeda de um determinado país. Essa mesma procura e oferta influenciam a forma de como uma cotação aprecia ou deprecia. As moedas são sempre cotadas em pares, ou seja, por exemplo, o euro-dólar ou o USD-GPI, como podemos ver aqui o exemplo do euro-dólar, e a razão de serem cotadas todas em pares é que todas as transações cambiais consistem em comprar uma moeda e a vender outra. E por isso as moedas que são cotadas então em pares. A divisa que se situa do lado esquerdo da paridade é denominada então unidade monetária de base. Aqui como exemplo do euro-dólar estamos a falar o euro, então a unidade monetária de base, e a que se situa à direita então a unidade monetária de valor. A moeda base, ou seja, a base é a base para a compra ou a venda. Portanto, se falarmos em euro-dólar, eu compro euros e pago dólares. Se eu vender então o euro-dólar, eu estou a vender euros e recebo dólares. Parece um bocadinho confuso, eu vou voltar a repetir. Ou seja, no caso do euro-dólar, se eu comprar euro-dólares, eu estou a comprar euros e pago dólares. Se vender então euro-dólares, estou a vender euros em troca de receber então dólares. Nós compramos o par se acreditarmos que a divisa base, ou seja, neste caso o euro, deprecie, ou seja, ganhe valor em relação à moeda de cotação, ou seja, no dólar, e vendemos o par se acharmos que a moeda base, ou seja, o dólar, irá perder valor o euro, peço desculpa, vai perder valor em relação ao dólar. Vou ver se consigo dizer isto de uma forma mais simples. Vamos imaginar que, pelas notícias que saem, nós achamos que o euro vai valorizar face ao dólar. Então aí eu vou comprar então a divisa, este par euro-dólar. Mas se eu por acaso achar que o dólar vai valorizar face ao euro, então eu vou vender. Portanto, se a moeda base, o euro, nós achamos que vai valorizar, nós compramos. Se achamos que vai desvalorizar, nós vendemos. No caso para a direita, no dólar, se nós achamos que vai valorizar, nós vendemos.
Se acharmos que vai depreciar, nós compramos. É a diferença entre uma e a outra. Já devem ter visto, certeza, muitos sítios a dizer bid e ask. O bid, então, é o preço de compra da moeda base, ou seja, do euro, o que significa que é o melhor preço disponível a que as corretoras estão dispostas a comprar. No ponto de vista do trader, é sempre o preço de venda, que é também o preço mais baixo da cotação. No caso do ask, é sempre o preço de venda da moeda base, o que significa que é o melhor preço disponível para que as corretoras estão dispostas a vender o par de moeda. E depois vimos o spread, que é então a diferença entre o preço entre o bid e o ask. O spread de cada operação é a comissão que o broker, ou seja, a corretora, ganha pelo serviço prestado ao cliente. Ou seja, os spreads são o ganha-pão das corretoras. É onde as corretoras têm rendimento, ou seja, o lucro. Mas os spreads não são todos iguais. Os spreads variam entre paridade a paridade ou entre ativos, se estivermos a falar de ações, etc. Os spreads são sempre diferentes. Depende também sempre da liquidez. Como vemos aqui, se virmos aqui o spread deste exemplo que eu dei ainda acima, se fizermos a subtração entre o preço de compra e o preço de venda, dá-nos então o spread, fica então 0,004. Isto depois em pips, que já vamos perceber agora neste slide à frente, o que é um pip. Um pip também, de certeza que já viram, é então a variação mínima de uma cotação. Portanto, se o par euro-dólar tiver a mover, ou seja, se estiver a cotar 1.1146 e passar a cotar 1.1147, quer dizer que este então moveu um pip. Ou seja, um pip é a última casa decimal das 4 casas decimais, ou seja, nós contamos os pips a partir da 4ª casa decimal, ou seja, 11,46 para 11,47 subiu um pip. Mas imaginemos que em vez de subiu de 11,46 para 11,56. Isto quer dizer que não moveu um pip, mas sim 10 pips. E por aí em diante, ok? Os pips nós começamos a contar pela 4ª casa decimal. Menos num dos casos, uma vez que imaginemos que estamos a falar do yen japonês, onde em vez de ser 1 ponto qualquer coisa, é 100 e tal ponto alguma coisa. Então aí já estamos a falar da 2ª casa decimal, ou seja, de se subir de 111.46 para 111.47, aí subiu então um pip diferente se fosse outra cotação qualquer. Mas isto apenas acontece no yen japonês. E o swap é então o valor a ser pago à corretora se a transação ficar aberta de um dia para o outro. Por exemplo, no caso da quarta-feira à noite, é calculado o triplo da taxa normal, em compensação dos pagamentos bancários de sexta-feira a segunda, já que as transações deixadas em aberto durante o fim de semana não são cobradas. Ou seja, eles usam a quarta-feira para irem buscar as comissões de sábado e domingo. Em geral, o swap não constitui uma quantia considerável, no entanto, deve ser sempre levado em consideração pelos traders na altura de operar. As taxas de swap variam geralmente entre 2 a 4 pips. Então, nós temos 3 tipos de paridades. Temos as paridades diretas, que é então o dólar como unidade monetária de valor. Ou seja, se tivermos euro-dólar, estamos a dizer que 1 euro vale X dólares. Vamos imaginar que a cotação euro-dólar está a cotar 1.11. Isso quer dizer que 1 euro vale 1.11 dólares. Okay? É a mesma coisa. Quanto é que 1 dólar australiano vale em dólares dos Estados Unidos? Quanto é que um pound da Grã-Bretanha vale em termos de dólar dos Estados Unidos? Ou seja, paridade direta, o dólar está sempre à direita, que é um valor onde nós diferenciamos. Ou seja, quanto é que 1 euro vale, quanto é que 1 dólar australiano vale e por aí em diante. E depois temos as paridades indiretas, que é então o dólar como unidade monetária de base. O que quer dizer que quanto é que temos aqui uma gralha, é o USD, não é o USP, mas é indiferente. Quanto é que um dólar, quantos ienes japoneses são? 1 dólar dos Estados Unidos, quantos dólares do Canadá são? Ok? É a diferença. Portanto, paridade indireta tem o dólar sempre à esquerda. E depois temos as paridades cross, que são paridades que não comportam, então, o dólar dos Estados Unidos. Ok, no mercado de Forex existem 3 postulados. O primeiro
diz então que o preço engloba tudo. Isto quer dizer o quê? Qualquer que seja o fator que possa influenciar o preço, seja ele relacionado com fatores económicos, sociais, políticos, psicológicos, já foi levado em consideração e já está incluído no preço quando vemos nos gráficos. Pois, o segundo postulado é então o preço tem um caráter direcional e está sempre sujeito a tendências. Ou seja, a tendência atual tem uma grande probabilidade de acontecer. E provavelmente já ouviram muito esta frase, trend is your friend. Portanto, se nós estamos numa tendência de alta, nós não vamos estar a vender, vamos sim estar a comprar. E se estivermos numa tendência de baixa, não vamos estar a comprar, vamos a vender. Nós temos é que ir com o mercado e, como vos disse há bocado, os traders não influenciam nada. Portanto, nós vamos com a tendência, não vamos contra a tendência. Isso é um dos grandes erros que muitas pessoas perdem dinheiro na área dos mercados financeiros. E por fim, temos o terceiro postulado, que é então a história repete-se sempre. Eu não disse no início, mas digo agora, se tiverem questões, dúvidas, temos aí um chat onde podem fazer as perguntas se tiverem interesse em serem respondidas. Portanto, eu no final vou guardar 5, 10 minutos para responder a algumas perguntas. Se não conseguir responder a todas, eu também vou ligar a todos os participantes entre hoje e amanhã. Hoje não, mas amanhã e sexta-feira. Portanto, estes são os três postulados. Então, agora passamos então para os tipos de tendência. Então, nós temos a tendência bullish, okay? Que é a tendência dos touros, que é quando o preço se move ou tem uma evolução ascendente, ou seja, máximos e mínimos cada vez maiores. E porquê que é de touros? Isto é uma curiosidade, porque os touros atacam de baixo para cima, com a cabeça, e no caso do bearish trend, ou seja, a tendência dos ursos, é quando o preço se move ou tem uma evolução descendente, ou seja, quando o preço está a cair, ou seja, máximos e mínimos são cada vez menores. E no caso do urso, o urso ataca sempre com as patas de cima para baixo, e é daí que vem então o urso e o touro na área dos mercados financeiros, para quem não sabia isto, esta curiosidade. E depois temos a tendência sideways, que é então a tendência horizontal, que é quando o preço não tem uma evolução ascendente nem descendente e move-se então lateralmente. Isto normalmente acontece numa mudança de tendência. Temos uma tendência de subida, temos um sideway, ou seja, aquilo faz uma confirmação, pode acontecer o caso depois continuar com a tendência de subida ou então quebrar as linhas de suporte e começar a ir para baixo. Estes são então os três tipos de tendência. Agora temos os três tipos de gráficos. Temos então o gráfico linear, o gráfico de barras e o famoso gráfico de velas japonesas. O primeiro, gráfico linear. Este gráfico é então formado por retas que unem então pontos. Cada ponto simboliza uma cotação de fecho. Muitos traders consideram os preços de fecho de determinada sessão ou período como sendo os mais importantes. E esta abordagem reduz consideravelmente a informação para a análise. Ou seja, dá-nos muito pouca informação este gráfico linear e por isso é que muitas pessoas não usam, ou se usam, é apenas para complementar as análises que já fizeram. Depois temos o gráfico de barras, que é um bocadinho mais completo do que o anterior, porque as barras incluem, para além dos preços de abertura e de fecho, as cotações máximas e mínimas que atingiram num intervalo de tempo considerável. Nós, no MetaTrader, que é a plataforma que nós utilizamos, temos lá o time frame, ou seja, cada tracinho destes, ou seja, cada barra que está aí apresenta ou uma hora, ou 4 horas, ou um dia, ou uma semana. Se vimos aí nesse gráfico de barras, o preço termina quando a barra move-se para o lado, ok? Mas se nós, por exemplo, tivermos ainda mais um tracinho para cima, quer dizer que o preço chegou a esse ponto, mas depois desceu e finalizou, onde temos então o tracejado para o lado. Mas depois temos as velas japonesas, que é o que eu utilizo e a maior parte dos traders utilizam que é então os gráficos mais completos. Para além da informação mostrada pelos gráficos de barras, este tipo de gráfico é composto por velas e possui toda uma informação necessária. Ou seja, o corpo da vela pode ser encarnado se for uma vela de descida, representando então uma descida do preço em relação ao preço de fecho da vela anterior. E uma vela verde para velas de subida, ou seja, representa uma subida do preço em relação à vela anterior. Ou seja, se nós vimos uma vela verde, quer dizer que o preço subiu em relação à hora anterior ou às 4 horas anteriores. Peço desculpa. Pronto. E o preço máximo da vela é representado pela parte superior da vela através da chamada sombra ou pavio
porque se for uma vela pode ser também chamado um pavio, que é então sempre que o preço de fecho não coincide com o preço anterior. Ou seja, por exemplo, nós temos aqui esta vela. Ou seja, esta vela verde terminou aqui, a vela começou aqui, pode ter subido até aqui, mas veio até cá abaixo, ou seja, no preço de entrada, e a vela veio até aqui a este preço, mas depois subiu e acabou, o preço de fecho foi então aqui. Ou seja, este pavio diz-nos até onde é que o preço foi, mas onde acaba a vela, ou seja, o corpo da vela, diz-nos então onde é que foi o preço de fecho. Ok, linhas de resistência e linhas de suporte. Estas linhas é uma linha reta que conecta dois ou mais pontos de um gráfico, podendo ser estendida para o futuro e vir a funcionar como uma linha de suporte ou uma linha de resistência. Isto é muito simples. Ou seja, uma linha de resistência une então os pontos importantes de máximos do gráfico. Surge quando os compradores não podem ou não querem comprar uma mercadoria a um preço mais elevado. Ou seja, a pressão exercida por parte dos vendedores é maior do que a exercida por parte dos compradores. Por isso, o fim do crescimento abranda. Imaginemos que o gráfico está a subir, toca lá várias vezes no mesmo preço e depois volta a descer. Temos aí uma linha de resistência, ou seja, onde o preço tem dificuldade a subir mais. Ou seja, é uma linha de resistência. Pois, no caso da linha de suporte, é a mesma coisa, só que ao contrário. Une os pontos importantes de mínimos do gráfico. Surge então, quando os compradores não desejam mais, não desejam mais ou não podem vender mais uma mercadoria, é um ativo a um preço mais baixo. Neste nível de preço, a tendência de compra é suficientemente grande e pode opor-se à pressão exercida no caso dos vendedores. Ou seja, a descida determina. No caso da resistência, são máximos que não consegue passar. No caso da linha de suporte, são mínimos que o preço tem muita dificuldade em passar. Normalmente, nós marcamos linhas de resistência e linhas de suporte se tocar pelo menos 3 vezes na linha e mudar de direção. Se tocar apenas uma, não é uma boa linha de resistência ou não é uma linha de suporte. Temos mesmo que confirmar que aquela zona é muito difícil de passar. Nós temos outros webinars onde explicamos um bocadinho mais a fundo em relação a esta análise técnica e depois já explico onde é que estão esses webinars. Isto aqui é apenas para perceberem o que é os conceitos do mercado Forex. Quando o preço ultrapassa uma linha de resistência, ou seja, quando o preço tenta passar e por acaso ultrapassa, essa linha de resistência transforma-se então em linha de suporte. Porque já vimos que teve dificuldade em ultrapassar essa linha, também vai ter dificuldade em ultrapassar para baixo. Ou seja, isto fica como um canal. Nós temos uma linha de suporte, ou temos uma linha de resistência, uma linha de suporte. Se o preço passar para cima desta linha de resistência, esta linha passa a ser de resistência e esta de suporte. Ok? Passamos então para os tipos de ordem. Como sabem, temos a ordem de buy e a ordem de sell. A ordem de buy é quando nós compramos o par de moedas, a ordem de sell é quando nós vendemos o par de moedas. E depois existem algumas ordens chamadas as ordens pendentes, que muita gente não sabe o que é. Temos então o buy stop, que é então para situações em que nós queremos dar uma ordem de buy a um preço mais alto do actual. Vamos imaginar, tentei ler essa frase novamente. Vamos imaginar que o preço está a uma certa altura. Mas eu penso, ok, o preço, eu sei que o preço tem dificuldade a passar aquela linha de resistência, mas ainda falta um pouco de tempo a passar. Portanto, eu posso dar um buy stop, ou seja, dizer que quando o preço passar esta linha, a ordem abre automaticamente em buy. Ou seja, eu posso dar um buy stop, se o preço está aqui, eu só quero dar um buy quando o preço chegar aqui. E se eu não posso estar à frente do mercado o dia inteiro à espera que o preço chegue lá, eu dou então um buy stop e quando o preço tocar aqui, ele dá então a ordem de buy e fica como aberta. E temos o contrário também para buy limit, que é então para situações em que nós queremos dar uma ordem de buy a um preço mais baixo do que o atual. Ou seja, nós temos o preço neste momento a cotar isto, mas nós queremos só dar o buy quando ele descer mais um pouco e tocar neste preço. Se ele descer até aqui e por acaso tocar no preço em que nós demos o buy limit, ele então dá a ordem de buy para cima. Ok. Para o caso do sell, temos então o sell stop, que é então para situações em que nós queremos dar uma ordem de sell a um preço mais baixo do que o atual. Ou seja, é a mesma coisa. Nós queremos, o preço está aqui, mas nós só queremos dar a ordem de sell quando o preço descer mais um bocadinho. Então nós damos o sell stop e dizer,
eu quero dar a ordem de sell quando o preço chegar aqui. E quando o preço chegar aí, ele dá a ordem de sell e fica então a ordem aberta. E depois temos o sell limit, que é então para situações em que nós queremos dar uma ordem de sell a um preço mais alto do que o atual. Ou seja, o meu preço está aqui, mas eu só quero dar a ordem de sell quando o preço for um bocadinho mais acima. E quando o preço tocar então nesta cotação, a ordem vai ser aberta como sell, como venda. Ok, nós agora temos os padrões gráficos. Isto para quem ainda não tem muita experiência, se calhar vai ser um bocadinho confuso, mas são figuras que os gráficos nos mostram que podem ou mudança de direção, neste caso, como por exemplo temos aqui o double top, que é quando ele toca duas vezes num certo sítio. Tendencialmente o segundo top é sempre um bocadinho mais baixo, e quando ele chega aqui a esta neckline, ok, que é como nós chamamos neckline, ou seja, ele toca aqui duas vezes cá em cima, e quando ele passa esta neckline, nós damos então a ordem de sell. Não podemos dar aqui, nós temos que ela confirme, ela tem que confirmar que passa essa ordem. Ou seja, nós vemos um double top, vimos que ela passa a neckline e aqui damos então a ordem de sell. Ok? Acontece também como um triple top. Ok? São 3 vezes que o preço toca num certo sítio. É sempre, normalmente, não precisa de ser certo, mas normalmente os topos vão sempre diminuindo de cotação, e quando passa então esta neckline, nós damos então a ordem de sell. Depois temos então o head and shoulders, ok? Que é cabeça e ombros. Aqui este M1 é um ombro, uma cabeça e um ombro. Isto são padrões gráficos, ou seja, isto são figuras que já no passado, ou seja, aquela história a história repete-se sempre no terceiro postulado, é muito também na parte dos padrões gráficos. Ou seja, nós no passado vimos que fez um head and shoulder e caiu, portanto, são padrões em que existe uma mudança de direção, neste caso, de uma tendência ascendente. Ou seja, o preço está a subir, faz algum destes 3 tipos de padrões gráficos. Nós sabemos que se por acaso passar aquela linha, é quase certo, não existe incerteza neste mercado, mas é quase certo que o preço vai virar ou vai mudar a direção para venda. Não existem só estes 3, estes aqui são os mais básicos. Um bom trabalho de casa que podem fazer é tirar estes 3 exemplos, pegar no euro-dólar. Se estão a começar, convém só ir para o euro-dólar, não vale a pena atirarem-se por 20 mil pares de moedas, foquem-se só num, foquem-se no euro-dólar, que é o par de moeda mais líquido, é onde toda a gente transaciona. Portanto, tirem este exemplo de padrões gráficos. Está muito frio aqui, peço desculpa. Tirem este exemplo de padrões gráficos e vão aos gráficos, ou seja, vão ao MetaTrader ou à plataforma que utilizam e vejam se isto não acontece mesmo. Tentem ver os padrões gráficos. Está aqui um double top, vou ver se isto mesmo aconteceu, e muito provavelmente isso vai acontecer. Acontece exatamente a mesma coisa numa mudança de direção de um trade descendente para um ascendente. Exatamente igual. Temos aqui uma gralha, isto não é double top, é double bottom, ou seja, toca 2 vezes lá em baixo e depois muda de direção. Triple bottom, toca 3 vezes lá em baixo e depois muda de direção. E depois temos então o head and shoulders invertido. Tentem tirar este exemplo se tiverem uma folha ou algo do género. Também não há problema se por acaso amanhã falarem comigo e se me pedirem o vídeo, possivelmente o vídeo vai parar ao YouTube. Se não for, eu também posso tentar enviar-vos o vídeo para tentarem tirar algumas notas. Mas isto é fácil, basta pôr no Google padrões gráficos e aparecem-vos milhares de padrões gráficos, estes são os mais conhecidos, mas há muitos mais. Depois falámos então de padrões gráficos de mudança de direção. Temos outros padrões gráficos de continuação de tendência, ou seja, a tendência está ascendente, ele faz um triângulo retângulo, fica ali neste triângulo, ou seja, tem uma linha de resistência, como podem ver aqui, esta linha de resistência, mas aqui temos uma linha que já não é horizontal, já é diagonal, e depois quando ele quebrar então esta linha de resistência forte que temos aqui, tocou 3 vezes, quando ele quebrar, aí damos então a ordem de buy. E aqui neste caso também, se tivermos numa tendência descendente, temos aqui esta zona de suporte forte, ou seja, o preço toca aqui 3 vezes, aqui uma linha diagonal, e quando o preço quebrar então esta linha de suporte, damos então o buy para o nosso, e depois detalhamos então o nosso take profit. Ok, para quem não sabe, stop loss
SL, como veem aqui, é a nossa perda máxima, ou seja, é o que nós estamos dispostos a perder nessa transação, e o TP é o Take Profit, que é então o que nós queremos ir buscar. Ou seja, Stop Loss, o que nós determinamos logo no Stop Loss, ou seja, ok, eu nesta operação só quero o máximo, só quero perder 20 euros, portanto, eu meto o Stop Loss numa cotação que dê apenas uma perda de 20 euros, mas eu nesta operação posso perder 20 euros, mas quero ir buscar 40. Ou seja, o meu take profit vai ficar então nos 40 euros. Temos aqui outros exemplos, a bandeirola, ok? São duas linhas diagonais, onde temos uma linha diagonal, faz aqui uma bandeira, ok? Uma bandeirola, porque é triângulo. E aqui, quando quebrar então esta linha diagonal, nós damos então a ordem de buy. Não damos logo que chegue aqui, porque ela pode quebrar e ir para baixo, mas esperemos que ela quebre e mais ou menos neste segundo topo nós damos então a ordem de buy, ela confirma e começa então a ir lá para cima. E depois temos então a bandeira, que é a mesma coisa, mas aqui temos duas linhas diagonais, mas paralelas, ok? O preço fica aqui, quando ele quebra esta linha diagonal, nós damos então a ordem de buy. Tentem tirar este com papel, vão ver que se forem ao gráfico no passado, vão ver muitos estes padrões gráficos e é muito engraçado ver como o preço funciona. Ok, passando então para a análise fundamental. Também tem ali outra gralha, peço imensa desculpa. Uma gralha ali é análise fundamental, não é análise técnica. Regra número 1, no caso das notícias. Antes de sair cada notícia, nós temos que ter informação. Nós temos a informação, ou seja, depois eu vou mostrar o site onde nós vemos as notícias. Nós temos a informação do valor de previsão, ou seja, o forecast, e esse valor, assim que sai, é logo absorvido pelo mercado, tendo logo o impacto inicial. Ou seja, o preço reage logo ao rumor. Vamos imaginar que nós sabemos que vai sair a taxa de desemprego daqui a 4 dias, e quando sair a previsão, o preço vai logo variar conforme a previsão. Depois, quando a notícia sai, se os valores forem muito diferentes do que é a previsão, vai haver uma grande volatilidade no preço. Se por acaso forem iguais, mantém-se tudo igual, ou seja, quase igual, os valores não existe uma grande mexida na cotação da moeda, ou seja, se nós estamos à espera que naquela economia a taxa de desemprego for 3% e sair mesmo os 3%, não vai haver uma grande volatilidade no mercado. Mas se por acaso, em vez de sair 3%, sair 6%, então a moeda vai depreciar muito, porque existe uma elevada taxa de desemprego, o que influencia bastante a cotação de uma moeda. Regra número 1, não negociar no período anterior às notícias. Portanto, se houver uma taxa de desemprego para a economia do Canadá amanhã às 2 da tarde, eu não vou abrir hoje nem amanhã de manhã posições do Canadá. Só se as fechar antes da notícia. Porque nós não temos uma bola de cristal, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, imaginemos que nós temos como ordem de buy no dólar do Canadá. Se a taxa de desemprego for péssima, o dólar do Canadá vai cair a pique. E nós aí já estamos a arriscar muito e vamos levar logo com o stop loss. E para quem não usa stop loss, então, vai ser uma dor de cabeça porque podem ficar logo sem conta. Portanto, tentem usar sempre stop loss para limitar as vossas perdas. E depois, na regra número 2, se nós tivermos alguma posição em profit antes de sair então a notícia, é recomendado fechar essa posição. Para aqueles que não vão a tempo de fechar as posições antes das notícias. Nono, alguns indicadores que influenciam, então, no caso das notícias. Temos as eleições, ou seja, instabilidade ou mudança. Vamos ter as eleições nos Estados Unidos em novembro. Essas eleições vão mexer muito com os mercados, não só com o dólar dos Estados Unidos, mas com todos os mercados, não só com o Forex, com as ações. Portanto, o mês de novembro vai ser um mês muito mexido. E depois também temos, então, as decisões da política monetária, ou seja, a variação da taxa de juros para cada economia. Depois dos indicadores políticos, temos então os indicadores de desenvolvimento económico. Muitos de vocês já viram estes nomes que estão aí, CPI, PPI, GDP. Ok, o CPI, que é o Consumer Price Index, temos então o preço, ou seja, a inflação do consumidor, é os preços de uma variedade de bens e serviços que as famílias consomem ou pagam, ou seja, a variação desses preços, ou seja, a inflação no consumidor, e depois o PPI,
então o Producer Price Index é então a inflação no produtor. Ou seja, mede então a diferença entre o nível de preços que os produtores vão buscar as matérias-primas. Depois temos o GDP, ou seja, o Gross Domestic Product, ou seja, o Produto Interno Bruto, mede o total da atividade económica de um país. Bons números significam um possível aumento da taxa de juros. Números menos bons sugerem então uma easier monetary policy, o que quer dizer uma redução de taxa de juros, ou seja, bons indicadores, a moeda vai valorizar, maus indicadores, a moeda vai desvalorizar. Depois temos a trade balance, ou seja, a balança comercial, que mede então a diferença entre exportações e importações de um país. Portanto, valores positivos, ou seja, exportações menos importações, positivos, estamos perante um superávit, ou seja, a balança comercial é positiva, ou seja, é bom para a economia porque nós estamos a exportar mais do que estamos a importar. Ou seja, se eu estou a vender mais do que estou a comprar, é bom, ou seja, a nossa balança comercial vai ficar positiva. E por fim, temos as retail sales, ou seja, as vendas a retalho, que é a quantidade de produtos que foram vendidos e quanto é o dinheiro que as famílias gastaram ou consumiram numa certa semana ou num certo mês. Depois falámos então do desenvolvimento económico, vamos então ao mercado de trabalho. E estes indicadores são os que mais mexem com a volatilidade da moeda que for em questão. Se for NFP para os Estados Unidos, é o dólar dos Estados Unidos. Se for NFP para a Austrália, é o dólar australiano. E este NFP, ou seja, Non-Farm Payroll, são os números de empregos criados não agrícolas. Okay? Normalmente, no caso dos Estados Unidos, é divulgado na primeira sexta-feira de cada mês e o número divulgado mostra então os empregos criados. Ou seja, se houver bons empregos criados, é bom para a economia, existe mais emprego, ou seja, a moeda tende a valorizar. Temos então também a taxa de desemprego, porque é a porcentagem dos desempregados, ou seja, se a taxa de desemprego for elevada, a moeda tende a depreciar, ou seja, a economia não está bem. Se a taxa de desemprego reduzir, temos então uma boa indicação que a moeda vai valorizar. Depois temos o Average Hourly Earnings, que quer dizer a variação média dos salários, ou seja, se existe um aumento salarial, quer dizer que a economia está de boa saúde, o que quer dizer também que a moeda vai valorizar. Depois temos o Average Weekly Hours, que é então a variação média de horas trabalhadas por semana, também influencia a volatilidade do mercado. E, por fim, temos o ADP, que mede então a variação dos empregos no setor privado. Bem, falar agora um bocadinho sobre as taxas de juros, ok? São indicadores provenientes dos bancos centrais, como eu falei há pouco. São eles que decidem então a taxa de juro. Temos aqui uma gralha, é a taxa de juro a subir, só que a subida da taxa de juro, portanto esqueçam a primeira taxa de juro. Portanto, se a taxa de referência, ou seja, a taxa de juros sobe, a moeda aprecia. Se a taxa de juros desce, a moeda vai depreciar. Ou seja, a taxa de juros, de uma forma simples, tentem estar atentos a esta parte, porque é muito importante. A taxa de juros, de uma forma simples, é então o preço de cada moeda. Quando nós pedimos um empréstimo, nós pagamos uma taxa, que é o preço de nos emprestarem esse capital. E quando nós aplicamos o dinheiro, ou seja, quando nós investimos o capital, nós recebemos uma taxa por estarmos a aplicar o dinheiro. Ou seja, nós recebemos uma taxa por estarmos a emprestar o dinheiro, ou seja, a aplicar o dinheiro. No caso de uma taxa de juros de um país aumentar, a moeda aprecia, ou seja, ganha valor, pois fica mais atrativa para os investidores externos, pois recebem mais dinheiro por estarem a investir capital nessa divisa. No entanto, quando pensamos de forma interna, fica menos atrativo pedirmos empréstimos, pois pagamos uma taxa maior. Ou seja, de uma forma simples, se a taxa de juros sobe para investidores externos, ou seja, para aplicarem capital, é ótimo porque recebem mais dinheiro. Mas se a taxa de juros sobe, eu, se quiser pedir um empréstimo, eu vou pagar mais pelo empréstimo. Portanto, a taxa de juros sobe. É bom para investidores estrangeiros, mas é mau para pessoas que imagino que querem expandir o seu negócio, pedir créditos ou crédito à habitação, vai ser sempre uma taxa mais elevada. Portanto, é bom para quem investe, mas é mau para quem pede dinheiro emprestado. No caso de uma taxa de juros de um país diminuir, faz com que os ativos de uma determinada economia tornem-se menos atrativos, visto terem uma menor rentabilidade. O que acontece? Uma menor procura pela moeda, ou seja, a moeda vai depreciar.
como disse, na subida da taxa de juros, na descida. Portanto, se uma taxa de juros vai descer, eu que sou investidor, não me é um investimento atrativo porque eu vou receber menos. Mas para mim, que eu tenho uma empresa interna nesse país, é bom para se eu quiser expandir o meu negócio, porque eu peço créditos a um preço mais baixo. E por isso é que em alturas de crise, como estamos a viver neste momento, os bancos centrais acabam por diminuir as taxas de juros diretoras para, em vez de chamarmos investidores estrangeiros a investir capital, estamos a dar estímulos para que as empresas nacionais peçam créditos de custos mais baixos e, por sua vez, expandam então a sua produção, bem como no caso das famílias. No mercado cambial, as taxas de juros acabam sempre por ditar a direção dos fluxos globais do capital. Ou seja, taxas de juro alta, a moeda valoriza, taxas de juro baixa, a moeda desvaloriza. Pronto, aqui temos um exemplo de quais é que são as notícias que mais influenciam no mercado. Okay? Falei do NFP na parte do emprego, que é o que mais influencia, ou seja, quando virem que vai ser uma notícia sobre NFPs, vai influenciar muito a moeda em questão. Depois de seguida temos as Retail Sales e depois a Trade Balance, ou seja, vendas a retalho e balança comercial. Depois vêm as inflações. Bom, passando então para a parte da gestão de risco. Muitas pessoas já ouviram falar de alavancagem. Então, o que é isto de alavancagem? A alavancagem funciona como um empréstimo que a corretora faz ao investidor, permitindo-lhe então assumir uma posição X vezes superior ao capital investido. Com capital de 1000 euros, o investidor pode, por exemplo, alavancar o seu investimento tomando uma posição de 100 mil euros no mercado. Ou seja, com um grau de alavancagem 100 vezes maior de a margem normal, que é a margem normal das corretoras, ou seja, 1 para 100. Neste caso, estamos a falar então de uma alavancagem de 1 para 100. Ou seja, quando eu movimento 1 euro, da minha conta estou a movimentar 100 euros no mercado. E como é que se calcula então esta alavancagem? É muito simples. Dividimos então o nominal da operação que nós temos aberta, ou operações que tínhamos abertas, com o nosso capital investido. Okay? Temos aí a operação, essa divisão, ou seja, as posições que nós temos aberta, dividir pelo capital em conta. Temos aqui um exemplo para tornar isto um bocadinho mais simples. Por exemplo, imaginemos que temos uma conta de 5 mil euros e que o total nominal das nossas operações no mercado é de 100 mil euros, ou seja, um lote no euro-dólar. O cálculo seria o seguinte, dividimos então 100 mil euros por 5 mil euros, dá-nos 20. O que quer dizer que a nossa alavancagem é então de 1 para 20. Portanto, por cada euro que nós temos em conta, estamos a mover 20 euros no mercado. E como é que nós sabemos o valor nominal da nossa operação no mercado Forex? Ou seja, um lote são 100 mil unidades monetárias de base. Portanto, quem teve aqui na aula na altura, unidades monetárias de base no euro-dólar é o euro. Ou seja, um lote são 100 mil euros. Um mini lote são 10 mil euros. E um micro lote são 1000 euros. Ou seja, um lote, no caso do euro-dólar, estamos a falar de 100 mil euros. 0,1 lote, estamos a falar de 10 mil euros. E 0,01 estamos a falar então de 1000 euros. Mas como tudo na vida, existem vantagens e desvantagens, e no caso a alavancagem não é exceção. Ou seja, como principal vantagem, nós podemos dizer que a alavancagem dá-nos a oportunidade de fazer crescer a nossa conta mais rapidamente, desde que levemos então uma boa gestão de risco. O maior inconveniente é o risco que se põe de termos uma elevada alavancagem sem uma boa gestão, porque nós também podemos ganhar mais, mas também podemos perder mais, usando uma maior alavancagem. Bom, agora vamos falar um bocadinho sobre a diferença entre ser um negociador e ser um jogador de casino, como eu gosto de chamar. Um trader ou negociador tem uma estratégia e executa a mesma estratégia. Ou seja, nós antes de entrarmos no mercado, nós temos que ter uma estratégia. Não é tirarmos de cabeça e começar a comprar e a vender como loucos. Okay? Nós temos que ter uma estratégia e temos que seguir essa estratégia. O negociador sabe que só através da consistência é que terá sucesso. Ou seja, não pensem que de um mês para o outro vão ficar multimilionários e se alguém vendeu esse sonho de um enriquecimento fácil, estão a gozar com a vossa cara. Portanto, primeiro, o negociador também ajusta o tempo da negociação à sua vida pessoal. Ou seja, nós temos horários de
transacionar no mercado. O jogador de casino abre uma conta de baixo valor, arrisca tudo e normalmente perde tudo passado um mês ou 2 meses. Ok? Ele vive na excitação do que o mercado provoca, sempre tem uma posição aberta. Ou seja, eu abro uma posição, eu fico louco, fico maluco com a posição, não penso em mais nada, isso provoca muita ansiedade. Nós não podemos viver assim, ok? Se nós abrimos essa posição, pomos um limite de perda, pomos o que nós queremos ir buscar e vamos à nossa vida, ok? Tentar ter sempre esta consciência de trader e não de jogador de casino. E depois, o jogador de casino não aceita quem tem comportamentos recorrentes que comprometem então o sucesso. Bom, na parte de Forex acabou. Eu agora vou mostrar um bocadinho de como é que nós podemos instalar a nossa a plataforma MetaTrader 4. Esta plataforma não é da Teletrade, é usada em 90% das brokers de todo o mundo, ok? Posso vir aqui. Um segundo. Vamos aqui ao nosso site da teletrade.pt. Deixem-nos perder aqui um minuto só a mostrar o site, o que é que vocês podem encontrar aqui, se tiverem dúvidas. Aqui, na parte do trading, temos aqui as diferentes contas que nós podemos abrir, ok? Temos estas 3 contas, dependendo também do nível de experiência que o cliente tem. Todos os instrumentos que nós transacionamos, por exemplo, se viemos aqui aos instrumentos Forex, nós aqui, se não souberem qual é que é o spread, o swap, temos aqui tudo, ok? Estão aqui todos os spreads, todas as moedas, bem como também nos CFDs de metais, por exemplo, o ouro, etc. Dos índices acionistas, também temos aqui tudo, os spreads, energias, as ações. Nós só transacionamos com ações norte-americanas por serem as ações mais líquidas do mundo e depois com as 18 principais criptomoedas. Ou seja, estão aqui todos os spreads. Quem tiver dúvidas em termos de custos pode vir aqui. Aqui estão os 3 tipos de contas. Se vierem aqui e comparar os 3 tipos de contas também podem vir. Portanto, os instrumentos. Aqui a plataforma. Okay? Quem quer instalar a MetaTrader 4 para começar, nem que seja com uma conta de demonstração, para perceber mais ou menos como é que o mercado funciona, basta vir aqui. Nós usamos a MetaTrader 4, a MetaTrader 5 é para clientes mais profissionais e para contas profissionais. Portanto, se tivermos um Windows, basta carregar aqui que ele vai baixar a aplicação e vai começar a executar. Se tivermos iOS, carregamos aqui, Android e Apple. Portanto, se tiverem o Windows, basta carregar aqui, que a aplicação vai logo baixar. E eu já fiz um webinar onde eu vou-vos mostrar, onde eu explico como é que se baixa a plataforma, como é que nós editamos a plataforma, porque eu digo-vos que quando a primeira vez que vão instalar o MetaTrader 4, quando virem a primeira imagem, só vos vai dar vontade de desinstalar, aquilo é muito confuso, está tudo uma coisa em cima das outras. Portanto, eu fiz um webinar e estou a explicar como é que nós metemos aquilo clean, um bocadinho mais limpo, um gráfico de cada vez, as cores que nós queremos e a aparecer no ecrã só o que nós queremos. Também já vou mostrar onde é que nós temos todos esses webinars. Ok? Temos aqui as plataformas, temos as ferramentas, porque como eu disse, os pips são diferentes para todos os instrumentos, ou seja, aqui temos os instrumentos todos, escolhemos, estamos a conta em euros, qual é que é o nosso volume. Imagine se quisermos transacionar um lote são então 6.40 e 6.49, ok? Isto depois é calcular, temos aqui o swap, temos a margem, temos o profit, ok? Está aqui tudo. Temos aqui a calculadora para quem tiver dúvidas em relação a pips, swaps, etc. Portanto, aqui temos análises, temos taxas de juros, temos cotações, ok? Aqui temos então a parte dos afiliados, que não tem nada a ver com o mercado. Imagine se quer ser afiliado da Teletrade e trazer clientes para a nossa corretora, ganha comissões por trazer então os clientes. Passei aqui o copy trading, que é então aquela parte de investimento de rentabilidade passiva, onde nós sincronizamos a nossa conta com a conta de um trader experiente e automaticamente as operações que ele abre vão ser abertas na nossa conta sem termos que fazer nada, ok? Nós aqui temos como é que funciona, podem ler isto tudo, ok? Basta vir aqui ao nosso site e depois aqui na parte do rating temos a lista toda dos traders que nós podemos seguir, ok? Nós temos centenas de traders, podem vir aqui, imaginem se carregarem cada um deles,
nós temos aqui o gráfico da rentabilidade desse trader ao longo dos tempos, temos quanto é que tem sido o lucro médio diário dele, quanto é que é a perda média diária, o lucro máximo, ok? Temos aqui tudo. Se por acaso vamos imaginar, tenho interesse neste e naquele, vêm falar comigo, ou eu falo convosco e digo, mas eu quero saber tudo o que é que ele já fez desde a abertura de conta. Eu, como sou gestor, e também tenho que perceber que nós temos que guardar estas informações, não pode estar aqui aberto para toda a gente, mas eu, como sou gestor da Teletrader, eu tenho acesso ao extrato detalhado de cada um deles, portanto eu consigo ver todas as transações que eles já fizeram desde a abertura de conta. Portanto, só aí é que nós conseguimos fazer uma boa análise e percebemos que tipo de trader é que nós estamos a seguir. Ou seja, se estamos a falar de um trader que tem um elevado capital, um trader que tem um reduzido capital, com quantas operações é que ele abre por dia, quais é que são as moedas que eles mais investem, ou se investe mais em Forex, ou se investe mais em ações, nós podemos ver isso tudo, ok? Podemos fazer uma análise a fundo sobre isso. Pronto, copy trading. E depois, uma parte muito importante, porque eu tenho muitos clientes meus que já no passado foram enganados nestes mercados, terem atenção, antes de investir capital em qualquer casa financeira que seja esta, seja outra qualquer, ver sempre toda a documentação legal, todas as licenças e as regulações, porque o que não falta neste mercado é vigarice, ok? Existem muitas pessoas a tentarem aproveitar-se deste mercado para burlarem muitas pessoas que não têm noção do que é que são estes mercados financeiros. Portanto, antes de investir em capital, em qualquer casa que seja, vão ver se existe documentação legal, se existe sede, se existem escritórios, se existem moradas, se existem números de telefone, licenças e regulações. No caso da Teletrade, nós somos uma empresa global e somos reguladas pela União Europeia, pela SafeTech, e cá em Portugal pela CMVM e pelo Banco de Portugal. Tem aqui tudo, basta vir em teletrade.pt, que é a parte da empresa, e estão aqui todas as licenças, as regulações, ok? Está aqui a ver o site da regulação, podem ver tudo isto, ok? Bom, queria também vos mostrar o nosso canal do YouTube, onde nós temos os nossos webinários, portanto, basta pesquisarem por Teletrade Portugal e nós todos os dias fazemos o Daily Market Briefing, ou seja, o que é que se passa, é um vídeo curto de 2, 3 minutos, onde nós falamos do que é que se passou do dia de ontem para o dia de hoje. Nós temos um vídeo muito comprido de 10 minutos, mas isso é só para clientes, e este vídeo é apenas uma parte desse vídeo que é para todas as pessoas interessadas, porque para quem é nosso cliente nós temos um acompanhamento mais focado, ou seja, tem vídeos de uma duração maior, que explicamos mesmo tudo o que é que se passou. Aqui é um bocadinho de um briefing do que é que se passou, as pessoas basta subscrever a conta que têm acesso a isto tudo. Quando virem imagens aqui diferentes, são webinários. Ou seja, está aqui um webinário sobre robôs em negociação automatizada, um webinário sobre psicologia do trading, ok? Outro sobre robôs, análise fundamental no mercado, como negociar índices, introdução ao mercado acionista, ok? Depois temos outros, está bem? Todas as imagens que são diferentes são webinários, ok? Pronto. E por fim, vou-vos mostrar o nosso grupo de análises do Telegram, ok? Onde nós diariamente pomos muitas análises do que é que se está a passar no mercado, e em cada dessas análises nós pomos sempre o porquê em termos de análise técnica, pomos sempre o gráfico, ok? Explicamos sempre o que é que pode acontecer em cada gráfico. Não é sinais, ok? Aqui não está aqui a dizer nada comprovem disso. São apenas análises onde nós explicamos o porquê em termos de análise técnica, ou seja, em termos de análise de gráficos, e o porquê em termos de análise fundamental em relação à economia, o que é que está a passar. Pronto, não pomos só Forex, pomos também de metais, pomos também de ações, ok? Aqui Forex, AUD-USD, Euro-NZD, Euro-USD. Pomos sempre também as notícias que é para os nossos clientes estarem sempre a par do que é que está a passar. Aqui, por exemplo, a Adobe, da ação norte-americana, eBay, ou seja, não é só Forex, é também ações e índices, ok? Para quem é cliente tem isto tudo, todos os dias pomos muitas análises, como podem ver, isto não é sinais, é para os clientes chegarem aqui, pegarem nesta análise, passarem a análise para os gráficos e irem acompanhando o preço à medida que passa. Bom, agora vou tentar responder aqui a algumas perguntas, ok? Temos também grupos de Facebook.
Covid-19 e o Trading Room. O Trading Room é só para clientes, Covid-19 é para todas as pessoas interessadas. Bem, agora também já me estou a esticar um bocadinho no tempo. Deixa-me lá ver aqui se existem aqui algumas perguntas. Ok. Qual é que é o melhor time frame para analisar os quadros de tendência? Enfim, cada trader tem o seu tem a sua preferência, ok? Mas imaginar, eu por exemplo faço análises em D1 e H4 e dou as ordens em H1, ok? Porque eu sou um bocadinho mais swing trading, ou seja, são posições onde estão abertas 1, 2, 3 dias, e depois temos aquelas posições, aquelas pessoas que querem fazer day trade, ou seja, aí são os time frames EH1, M30, M15, ok? Porque são posições onde a variação é muito mais rápida e nós queremos fechar e abrir posições no mesmo dia. Portanto, isso qual é que é o melhor time frame? Depende. Se quiseres ser um trader a longo prazo, se quiseres ser um trader a curto prazo, quanto mais a longo prazo tens que ver mais time frames de H4, D1 ou mesmo W1, é weekly, ok? Cada vela é uma semana, portanto isso depende sempre do tipo de investidor que pronto, queres ser ou que tencionas ser. Ok. Qual é que é o capital mínimo para entrar nos mercados financeiros? Ok. Isto é uma pergunta que muita gente faz. Eu não gosto de falar em capitais mínimos. Eu vou explicar porquê. O capital mínimo para entrar na área dos mercados financeiros é sempre o máximo que consigam entrar sem pôr em causa a vossa estabilidade financeira. Ou seja, aquela malta que diz, entrei aqui com 300 euros, vou daqui até ao Natal tenho 3.000 euros. Não é bem assim, ok? Isto é um sonho de enriquecimento fácil, depois mostram os Lamborghinis e Ferrari e etc. E acham que é tudo ouro sobre azul. Mas primeiro é preciso muito trabalho, é muito estudo e não é com capitais de 200, 300 ou 400 euros que vamos conseguir tirar alguma rentabilidade no mercado. E isto é muito simples de explicar. É explicar em termos de percentagem. Imaginemos que nós queremos ir buscar, sei lá, 5% ao mês. Se tivermos 100 euros, são 5 euros ao mês. 5 euros ao mês nem sequer dá para pagar os cafés que nós temos durante 3 dias. Se tivermos 1.000 euros, são 50 euros ao mês. Se tivermos 10.000 euros, são 500 euros ao mês. Se tivermos 100.000 euros, são 5.000 euros ao mês. Ok? 5.000 euros ao mês não é nada mal. Ou seja, quanto mais capital nós temos, menos risco nós tomamos neste mercado. Há muita gente que pensa o contrário, dizer, se eu investir muito capital, há um risco muito, muito maior. Não. Porquê? Porque se nós investimos um capital elevado, a porcentagem vai ser sempre mais pequenina. Porque se nós tivermos, imagina que temos uma conta de 100.000 euros. Se nós quisermos buscar 1% é uma coisa mínima, dá para fazer isso num dia. Estamos a arriscar, ok, 1.000 euros, mas estamos 1% são 1.000 euros, ou seja, se nós quisermos ir buscar 1% ao mês, com 100.000 euros são 1.000 euros. 1.000 euros por mês no mercado não é nada mau. Agora, claro que se nós quisermos ir buscar 1.000 euros com uma conta de 1.000 euros, temos que ir buscar 100%, ou seja, estamos a apostar, ou seja, a arriscar todo o capital. Ou seja, por isso é que quando entro no mercado, tentar entrar com o máximo que consiga sem pôr a vossa estabilidade financeira em causa. Porque as pessoas me dizem, se eu meter 10.000 euros, vou arriscar os 10.000 euros. Se nós usarmos stop loss, nós não estamos a arriscar os 10.000 euros. Isto é só para as pessoas que não usam stop loss. Nós com 10.000 euros conseguimos fazer as mesmas posições que nós abrimos com 100 euros ou com 200 euros. Okay? Agora, claro que com 100 euros nós não conseguimos abrir as mesmas posições que com 1.000 euros. Agora, nós mesmo que tivermos 10.000 euros na conta, nós podemos arriscar pouco. Okay? Portanto, não pensem só por entrar com 10.000 euros, estamos a arriscar 10.000 euros. Isso depois depende da vossa gestão de risco. Se nós metemos stop loss em todas as transações, não vamos arriscar os 10.000 euros. Temos uma boa almofada financeira caso as coisas comecem a correr mal. Se tivermos 200 euros na conta, se abrimos 5 posições, se nós abrimos 5 posições, nós vamos ficar sem margem. Ou seja, vamos ficar dependentes dessas 5 posições. E vamos estar a rezar a Deus para que essas 5 posições corram bem. Porque se não correrem bem, a nossa conta vai por água abaixo. Mas se nós tivermos uma capitalização maior, porque se, por exemplo, essas 5 posições começarem a correr mal, nós temos capacidade de abrir posições contrárias e fazer face a essas perdas. Ou seja, isto é igual a como entrar noutro negócio qualquer. Vamos imaginar que vamos abrir um restaurante. Se nós abrimos um restaurante exatamente com o capital que nós precisamos, se acontece alguma adversidade no mercado, como por exemplo o Covid, se nós não tivermos uma reserva, o nosso restaurante vai por água abaixo.
Ou seja, pensem nisto em como outro negócio qualquer. É preciso entrar com uma boa margem financeira, que é para fazer face às perdas no mercado e à volatilidade do mercado. Ok. Calma, vem mais uma pergunta. Ok. Em termos de fiscalidade. Ok, boa pergunta. Mas imaginar que querem levantar 1000 € da Teletrade. Os 1000 € vão cair na vossa conta exatamente como levantar. Ou seja, levantam 1000 €, caem 1000 €. Não somos nós que tributamos os vossos ganhos. Os vossos ganhos são tributados no vosso IRS. Ou seja, se vocês fazem, nós todos os anos, ou seja, no dia 25 ou 26 de dezembro, enviamos um extrato anual de todas as transações que fizeram deste ano e veem a diferença. E se tiverem lucro nesse ano, têm que pagar 28% desses lucros. Se tiverem prejuízo desse ano, vocês recebem 28%. Okay? Portanto, têm sempre que tributar o valor, quer seja prejuízo ou quer seja ganho no mercado, na área dos mercados financeiros, mas isso acontece apenas no IRS, que é na secção G. Bom, não temos aqui mais perguntas. Eu já os estiquei um bocadinho, já são 7h10, normalmente é um bocadinho menos de uma hora. Portanto, eu agradeço a todos por terem estado aqui presentes. A todos os presentes eu vou ligar nos próximos 2 dias. Em princípio, amanhã liga a todos os presentes, tiro as vossas dúvidas, pergunto então o que é que nós podemos fazer por vocês e tento explicar alguma parte dos nossos serviços se vocês não perceberam bem. Ok? Obrigado e até um dia destes.